hora do quadro mais esperado do nosso programa. Tá na hora da gente responder os questionamentos mais brutais que aparentemente a gente acha que a Bíblia está se contradizendo. Vou provar para você que você está terrivelmente equivocado e que a Bíblia tem razão, porque a Bíblia é inerrante e infalível, palavra de Deus. Eita glória! Tá bom, já chega, irmã, já chega. Hoje nós vamos responder a pergunta do nosso irmão Rodrigo Linhares. Ele mandou um e-mail para nós, não disse qual é a cidade que ele está escrevendo, mas mandou um e-mail para nós perguntando como entender o texto: feliz é aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. O quê? Não acredito. Será que a Bíblia, o Salmo de número 137, verso 9, está incentivando infanticídio? O quê? Não acredito. Será que a Bíblia está incentivando infanticídio? É isso mesmo? Então vamos lá, vamos explicar esse negócio aqui, essa aparente contradição da Bíblia Sagrada. Olha, irmão Rodrigo, esse Salmo de número 137, ele tem uma mensagem imprecatória, né? Ou seja, contém apelos a Deus para que derrame a sua ira sobre os inimigos. Não é sobre os meninos, não. Não é sobre os meninos, não. É sobre os inimigos. Certo? Então, Deus derrame a sua ira sobre os inimigos, no caso ali do salmista, né? O termo imprecação, ele vem do latim, imprecatione. Ali expressa o desejo de infortúnios a alguém. Então, outros salmos demonstram essa mesma ideia. Por exemplo, se você for ver o Salmo de número 7, Salmo de número 12, 35, Salmo 55, 59, 69, 79, Salmo 109. Vou dizendo aqui salmo para ninguém pensar que é bingo, né? A pessoa entra agora no programa e pensa que é bingo, tá tendo bingo. Não, é o salmo que nós estamos citando aqui, né? Os salmos. Salmo 109, Salmo 139. Então, além desses salmos, outros textos da Bíblia Sagrada também expressam esse sentimento, né? Sentimento de imprecação. Por exemplo, Gênesis capítulo 9, versículo 25, Êxodo 9, 16, Juízes 5, 24, e aí infinito, né? Vários números, vários livros da Bíblia falam sobre isso. Não é infinito, mas vários livros da Bíblia falam nesse sentimento. Então, no Novo Testamento, por exemplo, a gente vê isso, essa imprecação lá em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. Então, onde os santos que estão nos céus, né, eles estão no céu clamando por vingança, né? Clamando por vingança. Não acredito. Clamando por vingança. E vingança de Deus, né? A dificuldade de nós interpretarmos esses textos imprecatórios, ela encontra-se quando os comparamos com passagens bíblicas como, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48, Romanos 12, 17, onde o espírito de vingança humano deve ser totalmente rejeitado, né? Totalmente rejeitado. Então, as imprecações descritas na Bíblia, elas são entendidas como clamores dos justos contra a manifestação do mal. Isto é, um pedido de um justo para execução de justiça. Estão pedindo que Deus faça justiça. Então, o contexto dessa passagem, que nos remete a Babilônia e seu terrível rei Nabucodonosor, Babilônia é tratada em especial no Apocalipse em contraposição a Sião. Babilônia é a representação do mal e simboliza a idolatria, a prostituição, o sistema pecaminoso e o próprio mundo. Então, assim,
de certas formas, Nabucodonosor, ele é símbolo de Satanás, né? Ele é símbolo de Satanás, Não acredito. o opositor de Deus. Então, que Satanás que aprisiona o homem no pecado. É neste contexto que o desejo do salmista se expressa na vontade de que a justiça seja executada. A observância dos dos princípios que estão estabelecidos na lei, descrito em Deuteronômio capítulo 27, versículo 28, vai mostrar que o julgamento divino abençoava os que observavam e amaldiçoava os que a desprezavam. Então, a Bíblia ela relata que Edom teve a sua origem em Esaú e que Israel foi originado em Jacó, né? Israel foi originado em Jacó. Então, por causa dos confrontos em relação à primogenitura, descrita lá em Gênesis capítulo 25, versículo 31 e 34, constante batalhas foram travadas pelos povos originados, né? Por Esaú e por Jacó. Então, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e o povo de Israel foi levado cativo, os edomitas se regozijaram com o sofrimento dos justos, dos judeus, né? E esquecendo-se de que o próprio Deus havia ordenado ao seu povo que os amasse. Deuteronômio 23, verso 7. Então, Abraão Graff, fazendo uma análise destas passagens, ele observa que este salmo ele é baseado numa profecia. O autor não usa as suas próprias palavras mar, mas ele usa uma profecia. Então, essa profecia, ela encontra-se lá em Isaías, capítulo 13, versículo 9. Capítulo 13, versículo 9 até o 20. Onde o autor pede que Deus seja fiel. Ele deve cumprir as suas promessas. Então, Babilônia faz parte da maldição. Esta cidade sempre se rebelou contra Deus. E esta cidade, ela simboliza a sociedade sem Deus. A sociedade que vive sem Deus. Então Deus vai cumprir sua promessa, começando com a Babilônia antiga e terminando com a Babilônia moderna. Que essa Babilônia moderna que nós encontramos lá no Apocalipse, né? Então, outro ponto importante aqui é que muitas das vezes esquecemos que quando foi proferido esse desejo de vingança, o seu autor falou por si. Ele falou por si, não em nome do próprio Deus. E o conceito aqui exacerbado neste texto é o desejo de que a justiça de Deus seja implementada à risca. Eita glória! Então, Eita glória! Glória! Não tem nada de incentivo a infanticídio, né? Não. O salmista estava expressando a vontade dele, o desejo dele. Cala a boca, irmã. Cala a boca, deixa eu explicar aqui. O salmista estava explicando aqui a vontade dele. Não era a vontade de Deus, tá bom? E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia ela é inerrante e infalível, palavra de Deus, e não tem como questionar com a Bíblia. Questionar com a Bíblia é dar murro em ponta de faca, tá bom? Depois de todos esses esclarecimentos, eu quero agradecer o seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Eu prometo voltar amanhã? Volta amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã com mais um Bom Dia, Super Dia. Tenham todos vocês uma ótima tarde. Vou deixar vocês agora com a Célio Trindade comentando as principais notícias do Brasil e do estado do Maranhão, tá bom? Porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. A todos vocês uma ótima quinta-feira, que Deus continue derramando a sua graça sobre vossas vidas e que vocês continuem sendo instrumentos poderosos na mão do Senhor, né? Que vocês continuem sendo uma bênção. Nunca se esqueçam de buscar ao Senhor
enquanto se pode, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchauzinho. A paz do Senhor a todos. Fui! Chegamos ao final de mais um programa. Bom dia, super dia! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento. Atacadão da Água.